Trap, cultura gangsta e expressividade artística afrodiaspórica na obra 22 Meu Vulgo de Oruan. É o artigo que escrevi, eu, Denilson do Nascimento Silva, sob orientação da professora doutora Juliana Barreto Farias, a título de requisito para aprovação no curso de especialização As Áfricas e suas diásporas da Unifesp. Eu dividi esse trabalho em 6 partes e eu vou estar falando um pouco sobre elas a partir de agora. Né? A introdução é a proposta do artigo, é fazer análise de trechos da música do videoclipe 22 Meu Vulgo do artista de trap Oruan, que é uma figura em ascensão na cena artística urbana e afrodiaspórica no Brasil. A sua obra reflete vivências e questões ligadas à cultura hip-hop, juventude negra e periferia. Eu vou estar usando uma perspectiva teórica, né, através de uma abordagem multidisciplinar e interseccional. E vou partir de discussões sobre colonialidade e contra-colonialidade, marginalização de jovens negros e periféricos, violência urbana e arte como forma de denúncia e resistência. A obra de Oruan vai estar apresentando discursos de contestação social através de comportamentos tidos como ilegais que ganham novos sentidos dentro da cultura que ele comunga, que é a cultura gangsta. E a sua arte passa a ser entendida como um ato de resistência e luta por emancipação social, econômica e racial. No capítulo 2, eu vou estar falando sobre esses dois subgêneros do hip hop, que é um movimento nascido nos anos 70 nos Estados Unidos, nas periferias, por meio das juventudes negras e latinas, sobre o gangster trap, que são subgêneros do hip hop. Eu vou chamar de os filhos mais arredios do hip hop. Né? Ambos eles expressam realidades de violência, exclusão e resistência. E são marcados por uma estética provocadora e por narrativas ligadas à vida nas periferias urbanas. Né? Ambos surgem nos Estados Unidos. O gangsta rap principalmente funciona como uma crônica de primeira mão. E o trap ele já traz novos elementos musicais, principalmente no Brasil, onde ele se adapta à realidade das periferias e favelas e mescla-se inclusive com o funk carioca. Né? Tanto o gênero hip hop, rap, né, como seus subgêneros, o gangsta e o trap, eles são ferramentas de protagonismo e autorrepresentação para juventudes periféricas, principalmente negras. Aqui alguns artistas de gangsta rap, aqui alguns artistas de trap do Brasil, com Oruan aqui no canto inferior esquerdo. E tanto o gangsta rap quanto o trap são gêneros frequentemente criticados por exaltar o crime e o consumo, mas podem ser lidos como formas legítimas de expressão social, através de uma linguagem direta, com exagero e uso de símbolos da violência, que funcionam como denúncia e sobrevivência simbólica. Como eu disse, são símbolos de visibilidade, ferramentas, né, de visibilidade para juventudes negras e periféricas, porque expressam vivências antes silenciadas e afirmam identidades diante da exclusão estrutural. Oruan ele representa essa nova geração que transforma vivências em arte e em discurso político através da contracultura do hip hop e do trap, seu subgênero. No terceiro capítulo, eu vou falar sobre a minha metodologia no artigo. Eu chamei ele de Ver, Ouvir e Interpretar. Porque a proposta foi, como eu disse, foi analisar a obra 22 Meu Vulgo, considerando a integração entre imagem, som e a letra, a palavra. Né? Compreendendo a produção como um corpo complexo de significados. E para isso eu utilizei alguns conceitos, como o conceito de Jesus Chucho Garcia, conceito de afroepistemologia, que defende que a construção e consolidação de um conhecimento feito por afrodescendentes desde adentro e que não precisa ser legitimado pelo mundo letrado. Né? Dessa forma, agir como intérprete das linguagens poéticas e visuais usadas pelo artista, usadas pelo Oruan, conectando não só a sua produção, como o autor em si, como ele em si, com a tão abrangente expressão cultural
cultural e intelectual afrodiaspórica. Isso vai estar dialogando com outro conceito, que é o conceito de oralitura, um conceito de Leda Martins, que vai dizer o quê? Essa obra, a obra de Oruan, ela não é apenas narrativa, ela também tem também o seu caráter estético, né? Então, a mente, a voz e o corpo estão em performance, escrevendo saberes, valores, conceitos, visões de mundo e estilo e preenchendo lacunas das diásporas oceânicas e territoriais, o que é o conceito de oralitura de Leda Martins, né? Com isso, eu tive como intenção expandir o caráter poético do rap para além das letras e músicas e colocá-lo, mais uma vez, no lugar de uma ampla expressão de produção cultural e de conhecimento, e como reforço de identidade de importância ímpar para a negritude e a periferia. Um outro ponto importante é falar sobre territorialidade, né, porque o Oruan ele fala abertamente a partir da favela. Ele comunica quem ele é, onde está, com quem está e o que espera através da música e da arte a partir desse lugar, a partir da favela. Né? Então, ele constrói uma trilha sonora, uma carta de euforia e um cartão de visitas de um estilo de vida gangsta que discute violência, a violência a que ele e seus pares são submetidos e que submetem a terceiros a partir de dentro. Ele fala dele mesmo e dos seus a partir de dentro, a partir de um lugar social de exclusão que a favela representa e também do lugar racial que ele representa como jovem negro. É necessário fazer uma leitura crítica, porque a arte urbana não se resume ao entretenimento e a obra é uma forma de expressão crítica, que dialoga com uma experiência social e racial do artista. Né? É necessário ver e escutar para decifrar realidades. Ter atenção aos símbolos visuais e sonoros, às referências culturais e territoriais e às marcas de subjetividade e pertencimento racial e social. Interpretar como um ato político. Né? Entender que ali, nessa obra, existe uma série de escolhas estéticas que também são atos políticos. E aí nós vamos ao conceito de identidade de Cheikh Anta Diop, que define que a identidade ela está ligada a 3 fatores principais, que são o histórico, o linguístico e o psicológico. E ambos estão presentes no hip hop e nos seus subgêneros, tanto no gangsta quanto no trap. E outros conceitos importantes são o conceito de transculturação, confluência e transfluência. A transculturação, de Fernando Ortiz, que afirma que os povos colonizados recriaram culturas e significaram realidades a partir da mistura e do conflito. E confluência e transfluência de Nego Bispo, que diz que nem tudo que se ajunta se mistura e nem tudo que se mistura se ajunta. E daí surgem essas novas identidades representadas na contracultura do hip hop, que é, por excelência, multicultural e multirracial também. Não pode ser reduzida a uma categoria étnica simples. Né? E desafiam um olhar hegemônico sobre essas populações. Outro paralelo importante é entre hip hop, trap e marronagem, porque o artista do trap, o artista do gangster, ele se redefine como captor e não mais a presa. Né? Ele se posiciona como um agente ativo que enfrenta estruturas de raça e de classe. Nas letras e na imagem, enfim, nos símbolos das suas obras. O capítulo 4 vai falar sobre o Oruan, o Mauro, porque o Oruan é Mauro ao contrário, e sobre como ele se acendeu no universo artístico, né? E como esse personagem, e o que significa esse personagem, né? De um jovem negro que, além de falar sobre questões raciais, questões sociais, também procura o seu lugar de ascensão, né? Através do seu estilo e também das suas controvérsias,
que o levaram inclusive à prisão. Mas que, como ele afirma, são formas de silenciá-lo, de censurá-lo de racismo e também de ofensa à sua liberdade de expressão, algo que também já aconteceu com outros artistas de rap e de trap, né? E também com outros gêneros, artistas de outros gêneros musicais, como o funk carioca e até mesmo o samba. Aqui o Luan, mais uma vez, e aí eu vou para a análise do clipe, da música e da imagem. Né? O 22, meu vulgo, significa uma alusão ao Código Penal Brasileiro, o artigo 22, que reconhece que isenta de pena quem comete um crime devido à doença mental. É assim que Oruan se identifica como uma espécie de um artista louco. E aí tem essas imagens do clipe que demonstram isso. É importante notar que o clipe, a música e o clipe expressam um orgulho periférico, violência simbólica e literal e uma inspiração por respeito através do dinheiro e de poder. E se utiliza das cenas da favela e da vida nela, das imagens de luxo ostentado e de códigos visuais da cultura gangsta, ostentação, em um jogo de contrastes entre marginalização, sucesso, realidade e ficção. E Oruan afirma seu lugar como um sujeito não silenciado e que propõe uma nova leitura da figura do bandido, ressignificando como um rebelde político e um sobrevivente do sistema através dessa estética gangsta. Aí, mais adiante, eu vou analisar vários outros trechos do clipe, fazer alguns paralelos que eu considerei importantes. Né? Aqui estão alguns trechos do clipe. Por exemplo, alguns trechos que evidenciam a pobreza, a vida na favela, e outros que evidenciam a ostentação. Nisso, colocamos que a arte do Iruana se insere em um estilo negro, né? Se ela lida sob lentes afroepistemológicas, porque o clipe se torna um campo simbólico de resistência, de saber e identidade. Aqui outras cenas do clipe. Porque é importante lembrar que o Luan coloca a favela no centro de disputas simbólicas. Né? A favela como um espaço de resistência, não como um espaço de liberdade integral, porque a liberdade integral é o que a gente reconhece como quilombo, que segundo Beatriz é um símbolo de resistência e projeto de liberdade que se atualiza ao longo do tempo. A favela, ao contrário, é um espaço onde há criminalização, onde há preconceito, e o Oruan se coloca como uma pessoa, uma figura que denuncia aquilo que acontece com esse espaço e com as pessoas que ocupam esse espaço. Né? Então o clipe em si ele se torna um ato de aquilombamento simbólico, e não uma realidade permanente de aquilombamento. Né? Uma outra coisa importante é entender que dá para se fazer um paralelo entre o Luan e outras figuras do rap, como o artista Tupac, né, que também, guardado as suas proporções, é um símbolo de resistência negra e de crítica social. Né? Ambos têm, nas suas trajetórias, são porta-vozes das periferias e usam rap como narrativa crítica e empoderadora, né? Simbolizando missões de resistência e liberdade. No final, eu encerro dizendo que Oruan representifica a juventude urbana afrodiaspórica africana, marcada por desigualdade e racismo, e busca por ascensão econômica através de uma expressão legítima de resistência contemporânea, ainda que criticada. Como fala Grossfogel, a arte desses jovens cria um conhecimento próprio, coletivo e insurgente. E como fala Ângela Figueiredo, é uma epistemologia insubmissa, que questiona e propõe respostas alternativas aos problemas sociais. A obra catapulta uma identidade negra, plural e comunitária, onde o indivíduo é meio para uma mensagem coletiva.
Ela provoca reflexão, incômodo e debate, como deve ser a função social da arte, principalmente da arte negra. 22 Meu Vulgo atua como ferramenta de memória, valorização cultural e combate à hegemonia branca, em um espaço cultural e geográfico amplo, formado por negritudes diversas. Essa foi a apresentação do trabalho que eu escrevi. Muito obrigado por assistirem.